Muito bom. A paz do Senhor, igreja. Amém? Eu vou deixar você falar um amém mais forte aí. A paz do Senhor, igreja. Amém. Muito bom. Boa noite para vocês. Quem eu não cumprimentei ainda. E nós vamos dar continuidade no que nós começamos na semana passada. Quem lembra do tema? Empreendedores do reino, né? Então, hoje, aqui nessa noite, nós vamos continuar nessa jornada, porque o Senhor tem ministrado nos nossos corações, o Senhor tem trazido à tona esse entendimento, esse tema para nós, e com certeza você aí deve estar pensando, poxa, isso tem tudo a ver com a minha vida, isso tem tudo a ver com a vida de amigos meus, de pessoas que eu conheço e com essa igreja, né? E vamos deixar aqui claro, né, os objetivos que nós estabelecemos para esse tempo nosso. Quem lembra? Né? Adquirir ferramentas de planejamento, e eu tenho certeza que você vai receber ferramentas do alto, ferramentas que o Senhor tem para te dar. Para que, imagina você tendo que cavar um poço e com uma colher de sobremesa, aquela que você toma sorvete na sua casa. Você precisa da ferramenta certa para fazer isso. Então, o Senhor tem ferramentas para nos liberar. Se você estiver acordado, atento ao que Deus está falando, com certeza você vai receber isso para a tua vida. Alinhar as nossas expectativas, porque a pior coisa é quando nós temos a expectativa errada, porque a expectativa errada vai gerar frustração. Né? Então, o Senhor está alinhando as nossas expectativas com a realidade, não dessa terra, mas a realidade dos céus. Terceiro ponto, pés na terra, olhos no céu. Para que isso aponta? O que isso significa? Né? Entendimento, maturidade. A gente não vai sair fazendo aquilo que dá na nossa telha. Não vamos nos basear pelo nosso coração que é enganoso. Pés na terra, raciocínio lógico, inteligência que Deus nos deu, mas, ao mesmo tempo, olhos no céu. Não só a inteligência que o Senhor nos deu, a nossa inteligência do QI, né, o coeficiente de inteligência que você tem, né, mas a inteligência espiritual. Amém? E, por último, cultura do reino. Fala para alguém do seu lado, cultura do reino. É o Senhor estabelecendo entre nós a cultura do céu, ou seja, aquilo que é comum no céu sendo comum aqui na terra. Eu vou te falar que para mim estava muito gostoso ali o louvor. Eu podia terminar meu culto aqui, né? Isso é coisa que todo pregador gosta de falar quando a coisa está boa. Mas é que, de fato, né, a gente sente vontade daquele tempo de não ter que fazer nada, só deixar o Espírito Santo agir e fluir. Eu tenho certeza que esse Espírito Santo, ele está fluindo aqui no nosso meio. Ele está agindo aqui. E posso te convocar uma coisa? Dá liberdade para ele. Nós somos pentecostais, nós acreditamos no fluir do Espírito de Deus. Amém? E como que isso acontece? Você deixando ele fluir, você dando lugar para ele fluir, você se desarmando, se destravando, né? É de dentro para fora que isso acontece. E nessa noite nós vamos falar sobre know-how. Adoro fazer isso. Olha para quem está do teu lado e fala, know-how. Não é know-how de entrada ali. Esse é uma expressão em inglês, né? Know-how, que quer dizer saber como. Mas a tradução mais apropriada é saber adquirido pela experiência, saber prático. Né? Um empreendedor precisa dessa característica, precisa dessa ferramenta na sua vida chamada know-how. O know-how, ele faz toda a diferença, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, eu estou falando que know-how é uma
é uma sabedoria adquirida pela prática, pela experiência. Então, vamos lá. Você fica sabendo que precisa fazer uma cirurgia do seu coração com urgência, né? Próxima semana, na próximas 15 dias, você precisa de passar por uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia no seu coração. E aí a minha pergunta é, você vai no primeiro médico que você encontrar e falar assim, ó, tá aqui meu coraçãozinho que o senhor me deu, opera ele? Ou você vai procurar um médico que alguém te indicou, que alguém te deu uma referência, porque ele tem uma experiência, ele tem um know-how em cirurgias do coração. Quem que você prefere? Deixa eu te falar, você vai ter que pagar tanto um quanto o outro. Se você for no médico que acabou de se formar e que está acabando a residência dele, e ele vai fazer a primeira cirurgia dele do coração, você vai ter que pagar. Mas se você for num especialista do coração, você vai ter que pagar um pouco mais. O que você prefere? É melhor ir no especialista, né? Ele tem prática com isso. Ele tem vivência disso. Então, se no mercado de trabalho, know-how é aquilo que agrega valor ao trabalho de forma incalculável, eu vou fazer a minha casa. E daí eu contrato um pedreiro, um mestre de obras e um arquiteto aí que é baratinho. Ou aquele dinheiro que eu guardei a minha vida inteira, eu vou pegar e colocar na mão do melhor arquiteto da cidade, do estado, nesse país. E ele vai fazer, com o meu dinheiro, a casa dos meus sonhos. Não é? Então, o know-how agrega um valor que não dá para saber o quanto, porque dependendo de cada profissional, isso pode ser multiplicado por inúmeras vezes. Desde um pedreiro, porque pode ser um pedreiro que está começando agora, até um pedreiro muito experiente, que o cara sabe como fazer uma casa, até um músico, né? Até o médico. Agora imagina um piloto de avião. Você embarcando aquelas férias do seu sonho para a Disney, você, a sua esposa e a sua filhinha, e você fica sabendo que o cara que está lá é o primeiro voo dele solo. É o primeiro voo, e você fala, caramba, mas esse avião é muito grande, porque tem muita gente aqui nesse avião, e ele já está logo no primeiro voo solo dele, nesse baita avião. Então, você já ouviu dizer que um piloto tem que ter horas de voo. E essas horas de voo, ele começa com horas de voo acompanhado, tá certo? Ele aprendeu ali a teoria, né? Ele fez o curso, leu os livros, e aí ele vai para a prática. E quando ele vai para a prática, ele vai sozinho, já pega o avião e sai? Não, ele vai com um piloto mais experiente. E aí ele vai adquirindo uma coisa chamada confiança. Ele vai adquirindo confiança e experiência prática do dia a dia. Há uns tempos aí, pouco tempo atrás, estava conversando com o Júnior, falando, realmente tem bastante empreendedor na nossa igreja. Cara, mas olha que interessante, empreender além daquilo que já foi falado, deixa eu agregar alguma coisa aqui, empreender é investir. Se você acha que você vai empreender algo aqui nessa terra, né, sem um investimento é só uma ilusão. Eu estou falando isso porque de causa própria. Né? Eu com a minha esposa, há 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, a gente empreendeu no novo negócio. Ela saiu do emprego, ela tinha um emprego onde ela era concursada, ela abriu mão daquela segurança, aquela estabilidade, porque talvez ela pensou o que você pensou. Está muito legal, está muito bom, mas eu quero mais. E se der errado? A primeira pergunta. Mas já atrás dessa primeira pergunta vem, e se der certo? E eu nem sequer tentei, e eu vou ficar velho, e lá quando eu estiver velho eu vou pensar, poxa,
que monótono, eu poderia ter tentado alguma coisa diferente. Então, empreender é investir. Se você vai empreender no negócio, você precisa do quê? Uma coisa chamada capital. E eu trabalho no mercado financeiro. Então, em instituição financeira, eu sei bem como é isso. Porque a grande maioria das pessoas, os novos empresários, não tem capital próprio. Então, eles vão recorrer, talvez, a um amigo ou um parente, mas é muito difícil um amigo ou um parente ter esse capital. E quem que vai, talvez, emprestar? O banco. Então, ao invés de começar com um investimento, começa com uma dívida. É o mais aconselhável? Não é. Mas tem gente que acredita, e tem gente que até deu certo. Mas existe uma estatística que 80% a 90% das empresas que iniciaram a sua vida, a sua jornada, elas vão falir no seu primeiro ano. Então, esse é um ponto de atenção para um analista de crédito, por exemplo. Quem é você? Quem é a sua empresa para eu te dar crédito? Você começou agora? Que experiência que você tem? Qual é o know-how que você tem nisso? E uma vez eu não quero me alongar, mas é necessário isso para a gente fundamentar essa estrada por onde a gente vai passar. Vamos pavimentar ela. Eu tive a experiência de conhecer um cliente que chegou no banco e falou, quero abrir uma conta. E eu era responsável por atender as pessoas jurídicas naquela época. Falei, pois não, a documentação é essa, assim, assim, assim. Aí ele me deu, aí eu vi a data de constituição da empresa. Acabou de abrir empresa. Uma empresa no ramo de elementos de fixação. Parafuso, porca, arruela, em geral. Aí falei, tá bom, eu preciso fazer uma visita na sua empresa para constatar em loco, na prática, as instalações, para eu ter uma ideia do que é a tua empresa. Ele falou, olha, vou ser muito sincero com você. E aí, já fica um parênteses aqui, a sinceridade abre portas. A sinceridade encurta distâncias. Por quê? Ele não deixou eu criar uma expectativa errada para que, quando eu frustrasse, aquilo virasse uma negativa. Ele foi sincero. Falou assim, olha, minha empresa, na verdade, é uma mesinha com um telefone no fundo da casa da minha sogra. Eu falei, rapaz, que dureza. Ele falou, não, mas eu só preciso da conta, um cartão de crédito e um limite de cheque especial. Eu falei, que maluco. Eu vou fazer isso e daí eu apanho de quem? Ele falou, mas pode ir lá visitar. Eu fui. Fui visitar a sogra dele. Cheguei lá, era do jeitinho que ele tinha falado. Uma mesinha velhinha, um telefone, uns papéis, com várias anotações. Do lado, no chão, tinha um saquinho de parafuso, um saquinho de arruela. E aí ele contou a história dele. Ele falou, é o seguinte, eu trabalhei 15 anos numa grande empresa, numa grande comércio de elementos de fixação. Eu era o melhor vendedor de lá. Eu era o cara que puxava lá, que batia as metas. Eu sei tudo que você pensar sobre elemento de fixação. Eu conheço os melhores contatos para fazer as melhores compras. E ele contou a história dele e eu dei um voto de confiança. Um ano depois, a empresinha MEI que ele abriu lá para faturar R$5.000, o máximo é R$6.000 por mês. Um ano depois, já não era mais MEI, ele estava faturando R$700.000 por mês. Um ano depois. Isso é know-how. É adquirir conhecimento prático para a vida. Então, eu vou empreender. O que você vai fazer? Deixa eu ver, mamãe mandou eu escolher esse daqui. Eu vou fazer turbina de foguete. Você já trabalhou em qual empresa que faz turbina? Não, nenhuma. Você conhece alguém que faz turbina? Não conheço. O que você vai empreender? Eu vou empreender, eu vou fazer bicicleta. Bicicleta? Você já trabalhou aonde? Lá na Caloi, lembra da Caloi? Na Monark? Nossa, agora demonstrei a minha idade. Mas o futuro é brilhante. Nós estamos indo rumo ao futuro. Eu creio nisso. Cara, qual empresa você trabalhou de bicicleta?
Qual loja? Qual comércio? Você sabe aonde compra, como vende? Você sabe? Não, mas eu vou empreender. Cara, você é louco, você não é empreendedor, você é louco, velho. Para empreender, você precisa adquirir alguns elementos, né, para a sua vida, para que aquele investimento que você está fazendo não seja um dinheiro rasgado, mas seja um empurrão para viver o teu futuro. Uau! Ao invés de você rasgar dinheiro e perder tempo, quem aqui gosta de rasgar dinheiro? Ninguém. Quem gosta de perder tempo? Não, a gente nem tem tempo para perder. Ao invés de você perder tempo, rasgar dinheiro, você tem que colocar ali o teu investimento com todas as armas que você pode. E é assim no mundo espiritual. É assim no reino de Deus. E hoje a gente não vai falar, né, das empresas, a gente vai falar da nossa vida espiritual. Porque é ela que vai ser a locomotiva, é ela que vai puxar todo o resto. É ela que vai dar força para aquilo que vem atrás de você, para ir adiante. Mas existe uma derivação da palavra know-how, que é know why. Já ouviu falar nisso? O know why é o saber por quê. Não adianta você saber como, porque o seu porquê precisa ser muito forte para o seu como permanecer. Então, além do know-how, que é a prática, que é a vivência, é saber por quê. Por que eu faço o que faço? Por que eu vou fazer o que eu estou pensando em fazer? Eu penso em fazer, né, tal coisa, mas eu vou fazer tal coisa por causa disso, disso, disso e disso. Não é assim, Brunão? Quem vai ser atingido por isso? Aonde eu vou chegar com isso? O que me motiva para fazer isso? Por que é importante eu fazer isso? Então, hoje eu quero te dar essas perguntas. Eu quero que você ponha aí na sua mochila e leve elas para casa, porque isso pode mudar a sua vida. Por que eu faço o que faço? Então, eu preciso ter o meu porquê alinhado, para que eu construa um know-how. E, gente, nessa era digital, vocês estão vendo aí, a gente participa, a gente vive disso, mas a gente sempre aponta para a maturidade, a gente sempre tem orado, Senhor, traz maturidade sobre a tua igreja, traz maturidade sobre nós, sobre os teus filhos. Queremos ser filhos adultos, filhos amadurecidos no Senhor, e não meninos que são levados por qualquer vento de doutrina, mas o ruiós, o filho amadurecido, a exemplo de Cristo, quando Deus olha para Jesus e fala, eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ele não fala filho de bebezinho, filho de criancinha, filho de nenenzinho, fala de um varão amadurecido. E nós estamos sendo chamados pelo Espírito Santo de Deus a ser esses homens e mulheres, filhos amados, mas que já sabem quem são, já experimentaram do Senhor e agora podem ser chamados de ruiós. Ou você quer continuar comendo papinha espiritual? Você quer continuar engatinhando e alguém precisando trocar as suas fraldas? Não, espera aí. Eu vejo isso no meu filho tem 7 anos. Pai, faz o TT para mim? Ele toma o leite no copinho. Faço, filho. Eu gosto morninho. Não, já sei, filho, como você gosta, morninho, tá bom. Então, faço lá, tal, ali. Não, deixa eu pôr o Nescau. E assim vai, eu vou vendo esse progresso na vida dele, porque ele vai querendo, amadurecendo e fazendo, você entende? E não é assim na nossa vida também? Mas a tua vida espiritual precisa dessa gana, desse desejo, né? dessa ambição positiva, assim, né? o termo positivo da coisa. Eu quero, Senhor, eu quero que o Senhor conte comigo, eu consigo colocar Nescau sozinho, eu quero que o Senhor conte comigo, eu já sei escovar meu dente sozinho, eu quero que o Senhor conte comigo, agora eu aprendi a tomar banho sozinho.
Mas a gente tem que fugir dessa geração, dessa era, dessa presente era. Queridos, nós vivemos na contramão desse mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós não vivemos conformados aos padrões desse mundo, mas nós estamos na contracultura, na contramão desse mundo. Eu lembro que quando eu conheci a Carol, 12, 13 anos, ela já dava aula de dança, porque ela começou bem pequenininha a fazer a aula balé. Aí ela dava aula de jazz, e depois ela foi dar aula de axé, misericórdia, Jesus. Mas ela, com 12, 13 anos, ela pegava o ônibus, ia para a escola, voltava, e a mãe dela fazia o quê? O que a mãe tem que fazer. Rezava aquela cartilha para ela. Estava falando esses dias atrás. Era 10 minutos a minha mãe falando. E você acha que a mãe dela não sentia um aperto no coração na hora que ela falava, agora vai? Não é? Ó, se alguém quiser falar com você, se um estranho, né? Se alguém te oferecer uma bala, não pega assim. Mas agora vai. E ela ficava lá aflita, e naquela época não tinha celular. Né? O primeiro celular foi eu que dei para a Carol, um BCP. Depois eu dei o Baby. Era desse tamanho assim. Ela falava assim, oi, amor. Estou cansada de você. Não, de segurar o celular. Então, hoje, ela falou, gente, as meninas, 12, 13 anos, né, a gente tem uma sobrinha com 12, indo para 13, mal vai no banheiro sozinho. Sim, está mais perigoso, sim, realmente a gente tem que redobrar o cuidado, as coisas não estão fáceis, mas a gente precisa amadurecer. E qual é o problema dessa era? Adolescentes de mais de 30 anos. Você não é mais adolescente, desculpa estragar o prazer. Desculpa, você já não é mais adolescente, você é um homem, você é uma mulher, e existe um peso de responsabilidade sobre a tua vida. Era isso que a gente sentia. Jesus. E nessa geração, o que acontece? Ganhei meu primeiro milhão com 22 anos. Meu nome é Betina. Olá, tudo bem? Emplaquei meu primeiro single aos 18. Tenho 2 milhões de seguidores no meu Instagram. Na verdade, são pessoas que mal vão ao banheiro sozinhos. Cara, mas tem que ser rápido. Então, já que é para, né, aqueles que resolvem sair debaixo da cama, pensa o quê? Tem 2 extremos hoje. O cara que se enfia e se esconde debaixo da cama, atrás, debaixo da saia da mãe, atrás do paletó do pai. Ou tem aquele que fala assim, bom, já que é para eu ir, tem que bombar agora, tem que acontecer agora, tem que ser agora. Eu já fiz 17, tem que estar milionário. E aí vem a frustração. Não, eu tenho que ser o melhor tecladista agora, eu já fiz 16 anos. Eu tenho que ser o melhor ministro. Não era para estar a Júlia lá, era para ser eu já fiz 12 anos, era para eu estar ministrando lá na igreja. E a coisa mais comum que você vê hoje são meninos e meninas ensinando os outros aquilo que eles ainda nem amadureceram na sua vida. Porque é estético, é bonito. Mas deixa eu falar, no reino de Deus, o que prevalece não é a estética, é o conteúdo. No reino de Deus, o que prevalece não é a estética, é o conteúdo. Mas hoje em dia, está fazendo sucesso. E ontem eu falei isso, né? Estava participando do workshop, quase que eu fui apedrejado, mas Deus não te chamou para o sucesso. Que pena. Não para o sucesso do padrão desse mundo, mas para o sucesso do padrão do reino dele. Porque qual foi o sucesso de Paulo no final do seu apostolado? Ser decapitado, perder a cabeça. Qual foi o sucesso de Pedro ao final da sua jornada? Ser crucificado, de cabeça para baixo. Qual foi o sucesso de Estevão, aquele grande diácono, né?
ser apedrejado. Deus te chamou não para o sucesso, mas para cumprir um propósito. Amém, queridos? Deus te chamou, Ele estabeleceu um propósito sobre a sua vida, e a você e a mim foi dado o direito de cumprir esse propósito. Deus te deu o direito de cumprir o propósito que Ele mesmo estabeleceu. Então, know-how fala de processo, know-how fala de tempo, know-how fala de amadurecimento. Cara, se você ainda não está maduro, está tudo bem, está tranquilo, você está no processo de Deus. Sabe, quando eu casei, há 11 anos atrás, quando eu e a Carol fomos casar, tinha o pastor Fernando Berti lá na nossa igreja, que já não está mais aqui, e a esposa dele, a Beth, que eles faziam um curso de casais. Então, eu e a Carol, a gente se matriculou no cursinho lá com eles, e a gente foi algumas vezes na casa dele para fazer o curso de casais. E aí, quando terminou, eu falei, bom, estou pronto, agora eu posso ser o marido. Hoje, 11 anos depois, você acha que eu sou o mesmo marido? Lógico que não. Lógico que não. Esses dias atrás eu aprendi a lavar louça, gente. Carol dando glória a Deus lá. Uou! Gente, não é isso. Mas você acha que... Mas é isso também. Mas você acha que a Carol é a mesma esposa? Porque ela disse sim lá no altar para mim. Sim, eu vou ser a sua esposa. Eu vou estar com você. Você acha que ela estava pronta? Você acha que eu estava pronto? Gente, ela aprendeu a fazer bolo agora na quarentena, 11 anos depois. Ela querendo me matar. Uou. Ela falou, já que você aprendeu a lavar louça, eu faço bolo. E é top, né, Ariane? É top. Gente, você não é o mesmo de 10 anos atrás, e você não vai ser o mesmo daqui 2 meses. Você não vai ser o mesmo daqui 1 ano. Você não vai ser o mesmo daqui 10 anos. Então, o que é que você está plantando hoje? Se você não plantou 10 anos atrás, você tem que plantar hoje, porque daqui 10 anos você vai precisar. E você sabe o que eu vejo na minha vida? Abrindo o coração, que a minha vida de hoje é fruto das escolhas que eu fiz anos atrás, principalmente na minha adolescência. Tem algum adolescente aqui? Tem alguns aqui? Cara, você está na sua adolescência, talvez, né, a minoria aqui, mas deixa eu falar, você está na sua juventude, esse é o momento mais precioso e de maior responsabilidade da tua vida. Não era o momento de viver, tipo, onde eu estou, o que eu quero fazer, jogar PlayStation, jogar Xbox. Na cultura judaica, o menino, quando faz 13 anos, ele era uma criança, ele vira homem. E aí tem o bar mitzvah lá, né? Toda aquela cerimônia, e dali para frente, ele recebe, né, o judeu vai pegar o dinheiro, vai dar para o filho e falar, isso aqui é teu. Papai está te dando, isso aqui é teu, o que você vai fazer com isso? Porque dali para frente não vai ser mais o pai dele que vai pôr a mão. E se der errado, se gastou tudo, parábola do filho pródigo, gastou com a bagunça, o problema é teu. Né? Mas muitos deles já têm de berço uma cultura que fala assim, não, com isso eu vou fazer isso, eu vou estudar, eu vou ser o melhor médico, eu vou ser o melhor advogado, eu vou ser o melhor engenheiro, eu vou ser o melhor comerciante. Nesse processo, você vai pensar assim, caramba, eu não quero ser um filho mimado, um filho que dá trabalho. Eu quero ser o melhor filho para o Senhor. Eu quero que Ele olhe para mim, e tal como Cristo, Ele olhe para mim e fala, meu, eu tenho prazer em você. E eu vou começar a minha caminhada. Eu vou começar essa caminhada. E para a gente adquirir know-how na nossa vida espiritual, a exemplo de know-how na nossa vida profissional, na nossa vida de empreendedor, eu coloquei 6 pontos aqui que a gente vai falar essa noite, rapidinho.
O primeiro é decisão. O segundo é simplicidade. O terceiro é tornar-se discípulo. O quarto é permanecer. O quinto é cada experiência adquirida deve ser celebrada. E o sexto é ponto de apoio. Eu quero começar falando do primeiro, que é decisão, que eu quero chamar de dia D. Aquele dia que você deixou só no campo de ser campo da imaginação, campo dos sonhos, meu desejo de infância, e você falou, não, é esse negócio que eu vou fazer, e é hoje que eu vou começar. Esse é o dia D. É necessário uma decisão. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Não importa se você vai andar 100 metros ou se você vai andar 50 quilômetros, você vai começar com o primeiro passo. Nessa quarentena foi bom, porque eu comecei a correr na esteira. Né? Via os stories do Paulo, falava, não, Paulo é enxuto, fit e tal, vou fazer igual ele, vou correr na esteira. E eu falei, vou tentar, né? Vamos ver será que eu aguento 10 minutos, uns 15 minutos? Alguém falou, você é louco, tal. E, de fato, eu tive que começar progressivo, né? Correr 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. E aí eu cheguei e fiquei feliz. Cheguei nos 3 km. Né? 3 km. O que eu percebi quando eu já estava correndo 3 quilômetros? Que sempre no começo era a hora que eu tinha vontade de parar. No 3º minuto que eu estava correndo, era a hora que eu falava, eu não vou aguentar chegar lá, porque vai ser uns 20 minutos para eu correr isso aqui. Né? Então, é sempre, naqueles 3 primeiros minutos, é a hora crucial de você falar, não dá não. Não vai dar. Sabe aquela hora que você acorda, 10 para 6 da manhã, você fala, hoje está chovendo, hoje não vai rolar. Gente, hoje eu pensei isso, estava uma chuvinha boa lá em Santos, falei, hoje não vai rolar de eu subir. Mas depois eu levantei, falei, não, eu vou sim. Então, é isso, na corrida, assim, cara, está muito ruim. Aí, de repente, passa 10 minutos, 15 minutos, você fala, não, agora eu vou para os 20, agora ninguém me segura. Aí você chega nos 20 e fala, pô, agora era a hora que eu podia tentar pelo menos 25, né? E aí você vai. Você entendeu? É assim, cara, não deixa esses 3 minutos te derrubar. Mas tem um dia que você fala assim, eu quero. E eu lembro eu, criança, vendo meu pai tocar. Meu pai tocava teclado, pastor Carana, pianista, tecladista, / maestro. E eu era criança pequena lá em Catanduva. E eu lembro de acompanhar meu pai, porque eu sou o filho mais velho. Então, eu ia com ele. E eu sentava do lado dele no ensaio da banda, né? Ficava lá na hora do culto, eu via ele guardando o teclado, eu via quando ele ia pregar em alguma igreja, e ele pegava e levava o teclado dele. Pastor Carana é multioso, gente. Pregava, tocava, né, tirava oferta. E eu lembro acompanhando, e no meu coração, falei, é isso que eu quero tocar teclado também. Eu acho que a música está dentro de mim. Mas eu era pequeno, eu falava, pai, eu quero um piano. Ele falava, sim, eu vou te dar. Um dia desses aí eu vou te dar. E aí passou um tempinho, e eu sempre falando, pai, eu quero tocar piano, quero tocar teclado, quero fazer igual você. E aí quando eu cresci um pouco, né, a gente já morava em São Paulo, aqui em Santo André, ele falou, tá bom, filho, então agora você vai aprender música. Tá bom, pai, então tó. Abriu a porta do quarto, estava lá, uma flauta doce. Aí eu fui aprender a tocar flauta doce. Mas eu não queria flauta doce, aquela que os bolivianos tocam no trem, sabe? O Juninho me zoava. Juninho, o pastor Júnior. Meus irmãos tiravam sarro de mim, porque eu tocava o quê? Flauta doce, igual boliviano no trem lá e tal, enfim. Mas tocava bem. Mas eu falei, eu vou tocar porque eu quero o piano. E foi assim, passou um tempo, eu já sabia a música, aprendi lá, né, melodia, harmonia, ritmo, tal, e meu pai abriu a porta do quarto e estava lá um teclado, assim, bem pequenininho, com som de leão, de trem, essas coisas, e eu comecei a tocar, porque eu queria o piano. E, de fato, um dia,
eu sentei no piano, ele me deu um piano, eu falei, ó, era isso que eu queria. E aí, na primeira semana, eu ganhei uma tendinite, porque eu ficava tocando, era pesado, diferente, ganhei uma tendinite, mas, sabe, um dia eu tomei uma decisão. E se você pensar na tua vida, várias coisas foram assim. Várias coisas. E eu quero ler com vocês aqui, 1 Reis 19. Vamos hoje tentar correr aqui, né, para a gente terminar aí. Só que a gente vai ler Bíblia. 1 Reis, dá para colocar aí, Jean? 19, versículo 19 até o 21. Vamos ler junto aqui. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Depois. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Quando Elias chega em Eliseu e coloca sobre ele, joga sobre ele a sua capa, ele estava fazendo algo muito poderoso. Isso significava: o Senhor está te ungindo para ser um profeta. Eu falei de decisão, mas a decisão nossa, a decisão no reino de Deus, não é só falar assim, eu quero fazer isso. Decisão é uma resposta ao propósito de Deus. Decisão é uma resposta ao propósito que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Então, não se trata de fazer uma boa coisa, não se trata de fazer algo agradável, não se trata de querer agradar a Deus, se trata de corresponder com o que Ele já está fazendo. Talvez você bateu cabeça, até hoje, tentando fazer uma boa coisa para Deus, e tudo que Deus está esperando é que você corresponda com o que Ele estabeleceu. Se nós lermos uns versículos antes, nós vamos ver Deus falando com Elias: vai e unge Eliseu como profeta que irá te substituir. Então, o propósito nunca virá de você próprio ou de alguém, sempre virá do Senhor. Não é porque alguém disse assim, Tiago, eu acho que você vai ser um bom baterista. E aí o Tiago começou a estudar bateria porque o pastor dele incentivou ele. Se o Senhor não colocar um propósito sobre a tua vida, aquilo não é sustentável. E a sua vida será um gráfico mais ou menos assim. Ora estou aqui, ora estou aqui. Ora eu cheguei aqui de novo e ora eu venho aqui. Por quê? Porque eu não tenho centro de gravidade, porque eu não tenho eixo, porque eu não tenho base. Deus estabeleceu um propósito sobre a tua vida. E tudo que você precisa fazer é corresponder. A Bíblia não fala se Eliseu desde criança queria ser um profeta. Mas ele conhecia a fama de Elias, porque Elias foi um cara... Elias foi um profeta que realmente dividiu a história, que realmente marcou uma geração ali. E aí, quando ele se depara com uma oportunidade, ele fala, é isso que eu tenho que fazer. Essa capa foi jogada sobre mim, e eu preciso corresponder com isso. Fala assim, Elias, deixa só eu falar tchau para o meu pai e para a minha mãe. E ele se desfaz daquilo que não seria útil para o propósito na vida dele. Para o ofício de profeta, ter bois, arar a terra, não combinava, não fazia parte. Então,
ao corresponder o propósito de Deus, isso só é verdadeiro se nós temos coragem de nos desapegar, de nos desfazer com aquilo que não tem nada a ver com o propósito de Deus. E, ao matar os bois, ele faz uma refeição, né? E existe um estudo aqui, eu estava tentando aprofundar um pouco nisso, de que aquilo foi uma refeição, algo que eles fizeram de forma sacrificial, um momento de celebração, de oferta ao Senhor. Ele não simplesmente matou os bois e fez churrasco, ele ofereceu ao Senhor. Cara, isso queimou meu coração hoje. O que é que nós precisamos simplesmente queimar e oferecer ao Senhor para que a gente possa chegar no nosso destino, para que a gente possa chegar no nosso propósito? Aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, aquilo que Deus disse que você seria, que você faria, que você chegaria. Talvez alguém aqui, talvez alguém que está me ouvindo hoje, me vendo pela internet, vai dizer, esse negócio é comigo, essa palavra é para mim. Eu preciso queimar e oferecer ao Senhor e ser quem Ele projetou que eu fosse. E não mais segundo a minha vontade, não mais segundo o meu coração. Meu querido, deixa eu te falar, para de andar segundo o teu coração, segundo a tua vontade, porque é uma vida de tentativa e erro. Passe a andar nos propósitos eternos do Senhor, você será feliz. Tal qual como Paulo, algemado, escrevia cartas dizendo, eu estou feliz com vocês, igreja. Ele estava pleno no propósito dele. Tal qual Estevão sendo apedrejado, mas ele foi um homem que viu Jesus de pé recebendo ele. Será que a gente vai ver Jesus de pé recebendo a gente? Pare de viver pelo teu coração e você vai ser feliz. Não a felicidade desse mundo de algodão doce e pôneis e unicórnios coloridos. Mas você sentirá, eu estou pleno no Senhor, eu estou fazendo aquilo que Ele me criou para fazer, eu estou sendo aquilo que Ele criou para eu ser. Então, nessa noite, eu quero te chamar a sua atenção, e que o Espírito Santo possa falar isso em você, possa ir além das minhas palavras, para que talvez hoje você decida sacrificar ao Senhor aquilo que é da velha vida, aquilo que era da vida antiga, aquilo que servia para o velho homem já não serve para o novo, aquilo que servia para o seu velho eu já não serve agora para você, no reino de Deus já não serve mais. Avançando, simplicidade, humildade. Todo mundo que vai empreender uma jornada, para você lá na frente falar assim, olha o know-how que eu adquiri, olha a experiência que eu adquiri, você vai ter que ter simplicidade e humildade, porque você vai precisar dizer, eu ainda não sei como, eu ainda não sou, mas eu quero aprender e eu quero me tornar. Eu ainda não sou, eu ainda nem sei como vai ser. E deixa eu pegar emprestado aqui o exemplo da música. Eu queria muito fazer igual eu via meu pai fazendo, e eu sentia que era para mim, não era só porque eu achava bonito nele, eu sentia que aquilo, Deus tinha um propósito na minha vida, que Ele queria que a minha vida fosse um instrumento para Ele através da música. Então eu pensava assim, eu quero tocar, eu quero que as pessoas sejam alcançadas com isso, mas eu ficava ao mesmo tempo pensando, mas eu só sei tocar uma música por enquanto. Aí depois eu pensava, eu só sei tocar duas, que meu professor me ensinou duas. E eu tive um pai daqueles cabra arretado, né? Meu pai, o Almer conhece. Ele me levava e falava, toca essas duas que você conhece, depois eu continuo. Eu tocava. Mas eu pensava, eu quero, quando alguém for cantar, eu quero tocar junto, mas eu não sei como, porque eu não sei tocar de ouvido. Como é que faz quando alguém canta e a gente não conhece a música? Eu toco o quê? O que eu faço? Mas eu tive que ter humildade para errar.
Estou errando ainda hoje, mas... até eu entender como funcionava, até meu ouvido abrir, até eu entender a harmonia, o campo harmônico, né? Até eu começar a perseguir alguém, porque eu ainda não acompanhava, eu perseguia alguém, e depois eu comecei a conseguir, e eu falava, caramba, eu estou progredindo, olha só o que eu estou conseguindo fazer. E sabe o que eu lembro? Que quando eu comecei a estudar, eu conheci um pastor e o filho dele tocava. E eu falava, mas esse cara toca muito bem. Esse cara toca muito legal, o Júnior. Eu falei, eu quero tocar igual o Júnior. O que eu fiz? Falei, pai, eu não vou para a igreja com você. Eu vou na igreja daquele pastor. Não, mas por quê? Não, porque eu quero ver o filho dele tocando. Aí eu falei, então tá bom. Né? Ele malaco, velho, ele queria que eu aprendesse a tocar logo. Eu fui. E eu ficava do lado dele. Aí eu ia no outro domingo, aí eu ia no outro. Aí ele me chamou para ir nos ensaios, então eu ia no ensaio e via ele ensaiar, eu ainda não tocava. Aí eu guardava o teclado para ele, aí eu carregava, e foi assim que eu comecei a aprender. Lembra de alguma coisa que você teve que aprender na sua vida? Você entrou na empresa e fala, alguém vai te ensinar tal coisa. A primeira coisa que você precisou foi de simplicidade e humildade. Isaías capítulo 6, põe aí, Jean. Agora vem. Isaías 6, versículo 1, Jean, a gente vai ler aí. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é Yahvé, o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena, cheia da sua glória. Imagina esse ambiente, imagina onde ele estava, continuando. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me, vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava, quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Cara, olha a missão que esse homem recebeu. O próprio Deus, ele está na presença do Eterno, do próprio Deus. E quando ele vê a responsabilidade disso, quando ele vê a responsabilidade da jornada que estava diante dele, ele fala, quem sou eu? Sabe, ao iniciar uma jornada, para você adquirir experiência, você vai dizer, caramba, quem sou eu? Senhor, eu não mereço. Mas é aquele, Yahvé, Senhor dos exércitos, ele é aquele que torna a ser da onde não existia, que faz de onde não tinha. E essa é a glória do Senhor. Se você olhar para dentro de você e falar assim, aqui não tem nada de bom, você tem um bom ponto de partida, porque o Senhor, ele pega o nada de bom e faz o tudo. O problema é talvez você olhar e falar, aqui tem um negócio bom, tal, provavelmente Deus não vai precisar de nada disso. Mas se você olhar para dentro de você e disser, aqui não tem nada, quem sou eu diante da glória de Deus e do propósito que Deus tem para a minha vida? E o pastor vem aqui e fala, você é um filho amado, você é um libertador, e você fala, eu libertador?
Você é um proclamador e você fala, eu sou um proclamador. Você é um adorador e você fala, eu sou um adorador. Mas é necessário pegar esse reconhecimento de quem não somos e tornar a ser na presença dele. Não podemos continuar não sendo. Você entendeu o que Deus está falando conosco hoje? Você não pode continuar da mesma forma. É necessário dar um passo com humildade, com simplicidade, mas um passo de fé. Eu acho que ele estava com um pouco de medo aqui. E quando, imagina, os batentes tremeram, fumaça apareceu. Se fosse você já tinha corrido, se fosse eu já tinha corrido. E ele está lá tremendo. Um anjo com 6 asas veio e colocou uma tenaz, uma brasa na boca dele. Olha esse cenário. E ele está lá, atônito, com medo. Mas quando o Senhor fala, quem enviarei? Quem irá por nós? Mesmo com medo. Eu, Senhor. Eu, Senhor. Diga-se eu, Senhor, com medo. Diga, reconhecendo a grandeza dele, a sua pequenez. Mas diga, eu, Senhor, envia-me a mim. Se você acha que humildade é continuar no zero, se você acha que humildade é continuar não sendo quem Ele projetou para você ser, se você acha que humildade é não executar, não ser pleno naquilo que Ele planejou para a sua vida, isso não é humildade. Isso é o contrário de humildade, é não reconhecer a Deus. Não diz respeito de nós, diz respeito dEle. Então, se você está com medo, diga com medo mesmo, eis-me aqui, Senhor. Homens marcados são homens de autoridade. Se você não recebeu uma marca do Senhor, você não recebeu autoridade ainda. Mas Ele está aqui nessa noite, dizendo, esse é o tempo oportuno, esse é o tempo propício, e eu desejo marcar a sua vida, eu desejo que a sua vida receba uma marca, e que você nunca mais seja o mesmo. É impossível receber o toque do Senhor e continuarmos a sermos as mesmas pessoas. Enquanto você ficar falando que você não pode, que você não tem, você está falando dos seus recursos e você está negando ao Senhor. Mas quando você, mesmo tremendo, mesmo com medo, disser um sim, nessa hora você está exercendo a humildade e simplicidade que Ele colocou sobre a sua vida. Amém? Amém? Júlia, quando você ministrou pela primeira vez, foi fácil? Tremeu? Treme hoje ainda? Quando você pregou a primeira vez, Júnior, foi fácil? Deu medo? Deu medo. E dá ainda hoje. Mas é esse medo que nos impulsiona a estar perto do propósito de Deus. Porque nós um dia fomos tocados. Eu conheço a história de alguns aqui. Eu conheço o toque na vida de alguns aqui. Tive o privilégio de estar perto de vocês, de alguns aqui. Talvez de outros não. Mas lembra do toque de Deus na tua vida. Se você pudesse tirar uma foto desse toque e colocar numa moldura bem bonita e pendurar na sua sala, você colocaria, né? Para você nunca esquecer do toque de Deus na tua vida. Aonde foi que Ele te tocou? Quando foi que Ele te tocou? Mas se você não recebeu, eu oro hoje para que o Espírito Santo te toque com essa brasa viva, porque você nunca mais será o mesmo. Homens marcados são os homens que vão exercer autoridade. E é com essa autoridade que o reino de Deus irá avançar. Quando eu vi o Brunão pregando lá na comunidade, quando eu vi o Marcão pregando, e eu junto com eles lá, distribuindo aquelas cestas básicas, aquelas pessoas comendo mais do pão do céu do que do pão da terra. Eu falei, Deus, esses caras foram marcados de um jeito que não fui eu que marquei. Não foi os PG que a gente fazia que marcou. Não foi a minha conversa que marcou, não foi a do pastor Júnior. Foi algo que veio do céu. Por isso existe autoridade.
Não queira fazer aquilo que você não recebeu autoridade, mas não se esconda daquilo que você recebeu autoridade. Essa é a sua sina, esse é o seu legado. Êxodo 3:11. Deus aparece para Moisés numa sarça ardente. Quem lembra disso? E aquela sarça começou a pegar fogo e Moisés viu que não se consumia. E aquilo atraiu a atenção de Moisés. E Moisés chega lá para ver aquilo. E quando ele chega, Deus fala com ele, cuidado. Você está num lugar santo, porque eu estou aqui. Imagina o próprio Deus se revelando. E Deus faz o quê? Moisés, você será o libertador. Ele fala, eu não, Deus. Eu não vou ler aqui para a gente avançar. Ele fala, eu não posso. Eu não sou um homem preparado para isso. Ele fala, é você. É você. Deuteronômio 34:9, Josué recebe o bastão de Moisés, e agora Deus fala, é você que vai conduzir esse povo. Você acha que ele sentiu medo? Mas Deus falou, é com você que eu vou fazer, e eu estarei com você todos os dias da sua vida, ninguém te resistirá, e Deus começa a falar um monte de coisas, encorajando Josué na jornada que ele tinha. Quando ele recebe o bastão de Moisés, para mim isso fala de procedência. Tem muita coisa hoje na internet, tem muito barulho, mas você sabe a procedência? Você sabe a procedência, da onde está vindo? Você sabe qual é a raiz? Então, sim, tem muita coisa boa para a gente se alimentar, mas tem muita coisa que está fazendo sucesso, mas não tem a aprovação de Deus também. Porque, como eu disse, o sucesso para Deus não é o sucesso para essa terra. Então, eu não quero ser mais um desses. Para mim, Moisés passando o bastão para Josué fala de envio. E você ter procedência sobre a sua vida, reconhecer que o Senhor está contigo na sua vida. Fala de não errar no alto envio. Não, eu acho que eu devo fazer tal coisa. Se você acha que você deve fazer tal coisa, é para você não fazer. Se você acha que deve empreender, não empreenda. Se você acha que deve servir a Deus de tal forma, não faça. Receba o bastão. Receba o envio. Receba a autoridade. Assim como Eliseu recebeu de Elias. E por muito tempo Eliseu ia fazer o quê? Eliseu ia carregar a mala de Elias. Ele ia só ficar perto. Juízes 6:11, Gideão. Gideão, você vai ser o libertador. E ele também diz assim, eu não. Repara que Deus escolhe as pessoas que acha que não são? Amém? Repara que Deus sempre vai escolher alguém que acha que não é, porque a glória é dele. A glória é dele. E ele fala assim, não, eu sou o menor, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor do clã, e eu sou o pior. Deus fala, então, mas eu vou fazer com você. É com você que eu vou fazer. É com você que eu tenho essa história. Deus pode usar outra pessoa? Pode, mas Ele quer fazer com você. Amém. 3.3. Tornar-se discípulo. Tem muito a ver com o que eu já falei. Mas eu queria ler com vocês Lucas 14, do 25 ao 27. Lucas 14, 25 ao 27. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus, então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou, se alguém deseja seguir-me e ama o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E a pergunta é,
Discípulo de quem? E no reino de Deus nós somos discípulos de Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre, sabe? Nós somos imitadores de Cristo, 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores, como sou de Cristo. Apóstolo Paulo falando à igreja. Igreja, sejam imitadores aqui do apóstolo Paulo, porque eu sou imitador de Cristo. Pode ser que no começo da tua jornada, na vida cristã, você realmente precise de alguém de carne e osso. Você fala, eu preciso estar perto desse cara. E não tem problema nenhum com isso. Não tem problema. Você fala, cara, esse cara é um cara de Deus. Então, se esse cara é um cara de Deus, fica perto desse cara de Deus. E você fala, cara, eu preciso parecer com ele, porque ele parece com Jesus. É muito comum, no começo da jornada, na vida cristã, precisarmos de alguém de carne e osso, e não tem problema nenhum. Mas nós fomos chamados a sermos pequenos cristos, sermos os representantes de Cristo aqui nessa terra. Quem é que você está seguindo? Quem é que você está imitando? Não, eu sou muito autêntico, eu faço do meu jeito. Enquanto você for tão autêntico e fizer do seu jeito, você ainda não é um cristão, um pequeno Cristo. Você ainda não é uma cópia de Jesus. Você ainda não é uma imitação de Jesus. E o nosso grande esforço, você fala, pastor, mas então você é muito bom, né? Que você... Não, é diário, é todo dia. Poxa, eu não me pareci com Jesus nesse negócio. E o Espírito Santo fala assim, arruma. Você entendeu? Não é porque eu sou muito bom, não é porque o pastor é muito bom e a gente está sempre, nota 10. É porque quando a gente não se parece com Jesus, existe um Espírito Santo que fala assim, arruma isso. Muda essa rota. Conserta. No último mês, quantas correções você recebeu do Senhor? Pensa um pouquinho aí. Quantas vezes o Espírito Santo falou não para você? Se você não souber, talvez é uma boa coisa para você se atentar daqui para frente. Porque Ele corrige a todos quanto ama. Toda vez que você receber uma correção do Senhor, é uma demonstração do amor dEle. O teu pai e a tua mãe te corrigiam porque eles te amavam. Eles não queriam que você fosse um perdido na vida. Talvez até com dor no coração. Seu pai te deu umas cintadas, umas chineladas, né? Tá fora de moda isso hoje. Mas eu lembro das chineladas e algumas cintadas, porque o pai corrige quem ele ama. Nós somos imitadores. João 14:15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ai, Deus, eu te amo tanto. Cantei 3 louvor essa noite. Deus, eu te amo muito, mas Ele não vai olhar quantos louvor você cantou. Ele vai dizer assim, se você me ama mesmo, então você vai obedecer os meus mandamentos. O que é que rege a tua vida? Está aqui dentro? O que é que você obedece como regra de vida? Está aqui dentro? Gente, nós somos, seremos, choraremos por isso, nos rasgaremos por isso, mas seremos uma igreja bíblica. Se você quer que a sua casa seja uma casa abençoada, queira que ela seja uma casa bíblica primeiro, uma família estruturada na palavra. A sua esposa está sendo alicerçada em quem? Em quem a sua esposa está sendo alicerçada? Tem um programa lá que é para mulheres, tal, ajuda bastante, tal. Cara, a minha esposa está sendo alicerçada na palavra de Deus, porque toda vez que eu converso com ela, eu tenho que dar a Bíblia para ela. E ela faz isso por mim também. Aquilo que você dá é aquilo que você recebe. E aí você entra num ciclo virtuoso. E nesses 11 anos de casamento, a minha esposa já não é mais a mesma, porque eu alicercei ela na palavra de Deus. Né? Tem gente que brinca que eu peguei para criar, tal, mas realmente,
Deus me deu esse privilégio de pegar a Carol para alicerçar na palavra de Deus. E o meu filho está sendo alicerçado na palavra de Deus. E eu, todos os dias, preciso ser alicerçado na palavra de Deus. E toda vez que eu não estou de acordo com a palavra de Deus, eu serei corrigido. E toda vez que eu for corrigido, eu vou reconhecer o amor de Deus. E eu volto para a palavra de Deus. E esse ciclo só vai terminar quando esse corpo aqui for transformado num corpo de glória. Não pare no seu erro. Eu errei. Para tudo. Pega a bola é minha, vamos embora, não brinco mais. Deus não tem filhos mimados no propósito eterno dele. Mas esses filhos mimados serão amadurecidos. Você fala, cara, que fogo é esse? Que fogo é esse que eu estou vivendo? Que calor é esse que eu estou vivendo? Que coisa ruim é essa que eu estou vivendo? É o Senhor te trazendo, porque o fogo vem para refinar. Você está sendo batizado com fogo e espírito. Então não reclame, porque o Senhor está depurando a sua vida para tirar tudo que é palha, tudo que é impureza, a fim de que o propósito eterno continue. Ele vai fazer tudo para que você não se perca. Ele vai fazer tudo para não te perder. Por isso o calor aumenta. Por isso o calor pega. Cara, esses pastores aí, eles estão aí porque também, assim é fácil, eles não têm problema. Você viu a vida deles? Tranquilo, Você chorou junto comigo? Todas as vezes que a gente precisou chorar, todas as vezes que a gente olhou e falou, Deus, eu não estou entendendo nada disso, que calor é esse, que fogo é esse, que coisa apertada é essa, não faz sentido. Era o amor de Deus trazendo a gente para dentro do propósito eterno dele. 1 João 2, do 3 ao 6, põe aí para mim. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. 1 João 2, 3, 6. Do 3 ao 6. Está certo aí? Agora sim. E temos certeza de que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado, e é dessa forma sabemos que estamos nele. Você entendeu? O amor aperfeiçoado. Para a gente ir para o final, ponto 4, permanecer. Se você tem um propósito, você precisa permanecer nesse propósito. Se você está empreendendo uma jornada, você precisa permanecer nesse caminho. Amém? Porque se você empreender, eu quero vender bala. Não sei se vai dar certo. Na semana seguinte eu vou vender cocada. Cocada tem coco, tem gente que não gosta de coco. Eu vou vender bola de futebol. Se você não permanecer no seu propósito, você nunca chegará no final. João 8,31, permaneçam na minha palavra. João 15, do 5 ao 7, eu sou a videira verdadeira. Estejam em mim, permaneçam em mim, e se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. Amém? Vocês darão muito fruto. Atos 2,42, e a igreja primitiva de Atos, perseverava unanimemente, e o Senhor trazia crescimento, e multiplicava, e enchia de graça. A igreja primitiva cresceu debaixo desse propósito. 5. Cada experiência adquirida deve ser celebrada. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas
2 Coríntios, capítulo 11, Paulo começa a lembrar da sua trajetória. Quantas vezes ele tinha sido açoitado? Quantas vezes ele tinha sofrido naufrágio? A serpente que picou ele, as prisões dele. E cada vez que ele vencia algo na vida dele, ele dizia: eu estou mais perto de cumprir o meu propósito. E em 2 Coríntios 12, no versículo 7 até o 10, ele fala de um espinho na carne. Espinho na carne, algo que nos incomoda, algo que nos faz questionar, algo que traz para a gente um ponto de interrogação. Você fala, mas isso não combina com o todo. Sabe quando você tem um todo e alguma coisa não combina com aquele todo que Deus falou para você? Que carinhosamente você chama de espinho na carne? Espinho na carne é o que faz parte da consolidação no processo. Romanos capítulo 5, a tribulação gera paciência, e a paciência gera experiência, e a experiência gera esperança. Sabe, há um reino que está sendo estabelecido, e esse reino é um reino de esperança, justiça, um reino de paz, um reino de alegria no Espírito. A esperança que o mundo não tem, nesse reino, é a esperança que nós vivemos, é a esperança nele, no Senhor, que um dia Ele virá, que um dia Ele voltará. Nós vivemos a nossa vida aqui, olhando para a segunda vinda de Jesus. Nós vivemos o nosso hoje, olhando para a segunda vinda de Jesus, porque nós esperamos nele. Eu quero ter experiência, eu quero ser alguém aprovado no reino de Deus. Então, olha só, você passará pela tribulação, você passará pela paciência, e essa paciência da tribulação vai trazer experiência. Fica de pé, nós vamos acabar. O último ponto, eu quero que você esteja de pé comigo, porque chama-se ponto de apoio. Nessa caminhada você precisa de mais alguém, nessa caminhada você precisa de algo a mais, para que você não venha esmorecer. E hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui, e eu estou aqui para te dizer, você não está sozinho nessa jornada. Essa experiência que você está adquirindo será algo muito sólido, muito forte, com raízes profundas, aonde o Senhor se manifestará em glória através da tua vida, através da nossa vida, igreja. Sim, esse mundo aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe, todo o processo que nós estamos vivendo gerará isso em nós, mas deixa eu te falar, você não está sozinho. Jesus, para chegar até a cruz, ele precisava de tempo de oração, ele precisava de tempo a sós com o Pai. Imagina Jesus carregando aquela cruz, sabe, lá no Calvário, Jesus passando pela via dolorosa. Imagina Jesus todo machucado, todo detonado já, todo sangrando. Jesus não estava sozinho, Jesus estava com o Pai ali. E o Pai olhava, eu não posso interferir ainda, há um propósito maior, eu ainda não posso mexer, meu filho amado, eu ainda não posso colocar a minha mão, mas eu estou aqui do seu lado. Talvez Deus ainda não interviu em algo que você está questionando, mas Ele está dizendo, há um propósito maior. Há um propósito. Então é necessário uma vida de oração, igreja. É lá, é Mateus 6,6, é no teu quarto, é no teu secreto, que você vai trazer a água da fonte, que você vai buscar no poço mais profundo, a água mais fresca. A água mais fresca está no lugar mais profundo. É lá que você vai receber o apoio que você necessita para continuar a tua jornada. E eu quero ler, por último aqui, Filipenses, capítulo 1, porque uma das características da liderança de Paulo é que ele era apoio, ele era base para os demais que viriam depois dele.
Assim como Barnabé foi na vida de Paulo, assim era o esforço de Paulo em ser com Timóteo, com Tito e com as igrejas e com todos os obreiros. Então eu quero ler e que você se coloque aqui como objeto dessa leitura. Veja como Paulo é cuidadoso, amoroso, é pai. Veja como Paulo exerce paternidade sobre os seus filhos espirituais ali. Deixa eu ser boca de Deus hoje e exercer essa paternidade espiritual sobre a sua vida. Isso é para quem crê, amém? Se você crê, receba hoje. Toda vez que penso em vocês, tenho de dar graças a Deus. Cada exclamação minha é um estímulo à oração, e oro por vocês com um coração alegre. É grande a satisfação em ver vocês prosseguindo conosco, crendo e proclamando a mensagem de Deus, desde o dia em que ouviram até agora. Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês, irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso, no dia em que Cristo Jesus se manifestar. Meu querido, vai valer a pena, porque aquilo que Deus está fazendo em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas necessidades, em meio às nossas faltas, está gerando uma experiência em nós, algo que a gente vai buscar lá no profundo, raízes profundas, algo que pode ser erguido bem alto, porque o Senhor será glorificado na tua maior fraqueza, o Senhor será glorificado nas tuas maiores faltas, nas tuas ausências, nas tuas necessidades, o Senhor será glorificado, e Ele está gerando um know-how espiritual na tua vida, como você não pode adquirir em livros, não pode adquirir em cursos, em coachings, você só pode adquirir vivendo um dia depois do outro, e matando um gigante depois do outro, enfrentando um desafio depois do outro, dizendo obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor foi bom. Se você reconhece o amor e a misericórdia de Deus na tua jornada, levante a tua mão comigo e adore Ele de uma forma totalmente especial. Adore ao Senhor de uma forma que você ainda não adorou hoje de manhã, que você ainda não adorou ao decorrer desse dia. Talvez há muito tempo você não adora, reconhecendo o Senhor da jornada, o Senhor na jornada.